Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você aqui nesta quinta-feira pela manhã para falar de Vasco. Aliás, falar de Vasco é algo que me agrada a qualquer dia da semana, mesmo que as pautas não são tão positivas. Depois dos últimos acontecimentos, a gente sabe da dificuldade que é falar de Vasco. Antes de tudo, vou pedir para você um favor. Deixe seu like aqui, não custa absolutamente nada. E depois, no final do comentário, você vem e também deixa o seu comentário. Eu já avisei vocês por aqui. Eu faço a leitura de todos, procurando aí separar o que eu concordo, o que eu discordo e o que eu preciso parar para pensar em relação aos meus comentários. Porque a gente está aqui para fazer uma troca e para crescer no debate sobre futebol. E hoje eu quero trazer uma pauta alternativa. E a pauta é a não utilização da base pelo técnico Ramon Dias. Na última terça-feira, eu tive o prazer de ser o convidado do meu amigo, do meu irmão Emerson Rocha, no Bom Dia Gigante. E num determinado momento, começamos a falar da nossa base, do que hoje é a base do Vasco. E eu fiz um comentário tentando aí fazer um paralelo entre o banco do Vasco no último final de semana contra o Nova Iguaçu e a base do Vasco. E olha, torcedor, que daí a galera pegou aí recortes, colocaram nas redes sociais, e isso é um perigo. Porque quando foge do contexto do debate, muita gente já vem com aquelas pedras pesadas para jogar para cima de quem está fazendo a análise. Então, como eu tenho esse tempo aqui no Acorda Vascaíno, eu quero deixar claro o que eu penso. E mais uma vez bato nessa tecla. O que eu penso não é a verdade, é a minha verdade. Você que está me assistindo pode discordar sem problema nenhum. Torcedor, eu vejo o banco do Vasco, o elenco do Vasco, muito aquém de quem, desde que virou SAF, as promessas foram inúmeras. E eu não preciso trazer aqui todas as promessas. O torcedor vascaíno já está careca de saber, mais do que o Emerson Rocha e o Sérgio Quindi, de quais foram as promessas que trouxeram. Desde a empresa norte-americana até o pessoal que foi contratado pela empresa norte-americana. E eu não tenho como me esquecer daquele meme do Ricardo Oliveira. Falaram que eu não ia mais sofrer. E isso foi falado para o torcedor do Vasco. Enfim. E o Vasco, quando teve essa promessa, imaginávamos que teríamos equipe competitiva e um banco minimamente competitivo para aguentar uma temporada do futebol brasileiro. No último jogo contra o Nova Iguaçu, no intervalo do jogo, eu estava presente e eu perguntei para o Emerson Rocha no intervalo: Emerson, passa o banco do Vasco aí para a gente ver o que o Ramon Dias pode tentar para essa segunda etapa. Olha, torcedor, o banco do Vasco, que esteve presente aí na maioria dos jogos de 2024, é um banco de uma equipe que vai brigar para não cair, ou então o banco de uma equipe que jogaria uma Série B brigando pelo acesso. Aí, ok. Agora, para ser protagonista de algo, muito aquém. Se a gente parar para pensar, as opções que a gente tinha ofensivamente no último final de semana, Rossi, Serginho, David, do meio para frente mesmo, De Luca, o Sforza, sabe? Nenhum meia, nenhum jogador para ser minimamente a sombra do Payet. Ou então dividir com o Payet a responsabilidade da armação da equipe do Vasco. Passa longe disso, muito longe. As opções que o Ramon Dias tinha, nenhuma daquelas era uma opção para você falar assim: olha, essa opção aqui vai mudar o jogo de rotação, vai mudar a história do jogo. Apostas, apostas e mais apostas. E o pior de tudo, torcedor, alguns jogadores desses que estavam no banco foram jogadores contratados, jogadores que o Vasco colocou uma grana em cima da mesa forte para poder fazer a aquisição desses jogadores. Aí eu pergunto, se for para ter jogador no banco de reserva como apenas aposta,
como apenas jogadores para tentar mudar o cenário de um jogo e não ter essa certeza, essa convicção, não é mais fácil e não é mais barato que esses jogadores sejam da base do Vasco? Só que a interpretação que muitos fizeram é que eu queria o banco completo da base. Que tivesse ali no banco Felipe Gabriel no gol, o Paulinho, o Lincoln, o Leandrinho, o JP, o Lucas Eduardo, o GB, o Ryan, sabe? Eu não sei, assim, as pessoas já querem partir para agressividade, como se eu tivesse cravado que era um banco inteiro. Não foi isso. Inclusive, eu usei o exemplo só de 2, 3. Eu usei o exemplo do Paulinho, que num esquema de 3 zagueiros pode perfeitamente, em algum momento, ser testado. Tanto é verdade que o William Batista, em algumas oportunidades, usou o Paulinho até na segunda linha, tendo sucesso, o Paulinho, na Copa São Paulo desse ano, até fazendo gol em jogo que classificou o Vasco para a segunda fase. Eu falei do Ryan, é impossível o Ryan jogar ao lado do Verratti e entregar menos do que Rossi e Serginho já entregaram esse ano. Aliás, contra o Bangu, aquele posicionamento do Ryan e do Verratti, a gente só viu naquele determinado momento. E olha que o Vasco cresceu de produção aquele dia contra o Bangu, mesmo com um jogador a menos. Não podemos esquecer que o Jair, naquela partida, foi expulso logo no começo. E o Vasco teve um enfrentamento aí de quase 90 minutos, 11 contra 10. São testes específicos, jogadores específicos, que eu vejo a possibilidade que podem compor o elenco do Vasco. Em nenhum momento eu disse que esses jogadores são a salvação do Vasco. Apenas, eu sempre vejo assim, se eu vou buscar alguém para compor o elenco, e na minha base não tem ninguém para compor, existe uma indagação. Algo de errado tem com a minha base. Ok? Eu acho que isso é fácil de entender. Porque se eu não tenho na minha base um extrema, um ponta, que consiga bater lá na frente e voltar e fazer a recomposição, aquilo que o Peck fazia com muita maturidade, algo na minha base está errado. Se eu não tenho na minha base um volante com pegada, com marcação, com o mínimo de técnica para iniciar a jogada de um time, algo de errado na minha base. Então, torcedor, esse é o recado que eu quero deixar aqui para você. O debate da base do Vasco é esse. O Ramon Dias me parece claro que não tem paciência e isso é o estilo do treinador. Eu não estou dizendo aqui se ele está certo ou está errado. Porque ano passado, quando ele chega e praticamente rifa a base toda do Vasco, do elenco principal, eu entendo que era uma operação de perigo para escapar da segunda divisão. E essa pressão que esses jogadores poderiam sofrer, em algum momento eles poderiam sentir e ter um passo atrás na carreira. Então, eu não critiquei, eu entendi o Ramon. Agora, perdemos todas as rodadas do Campeonato Estadual desse ano, com o Paulo Henrique em muitos jogos caindo por cima da bola, com o Puma Rodrigues caindo por cima da bola, com o João Vitor improvisado na lateral direita, como foi no segundo tempo contra o Marcílio Dias aqui em Santa Catarina, com o Rojas jogando na lateral direita, e o Paulinho não teve a possibilidade de ter minutagem alguma. Aliás, tem coisas que acontecem com o Vasco. Nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Estadual, alguns jogadores tiveram boas atuações. O Leandrinho foi um deles. Na estreia, fez gol, um jogador que realmente foi muito bem. Não teve minutagem nenhuma depois. Enfim, torcedor, eu não estou cravando aqui, e daí tem a galera que é do contra, que já começa a chamar a base do Vasco, com aquele slogan da base forte, de uma maneira pejorativa. Eu não vou fazer isso. Porque nos últimos anos, o Vasco foi um moedor de jogadores. Por quê? Porque eles não tinham o conforto necessário para entrar numa equipe boa e desempenhar o seu futebol. Agora eu fico pensando, se você coloca um Paulinho na lateral direita, com um zagueiro da qualidade do João Vitor ao seu lado, com um Payet para poder trabalhar a bola, com o Galdames, que ofensivamente é muito bom e tem uma técnica bacana para jogar ao lado do Paulinho, com o Medel jogando de volante ou com o zagueiro por dentro, podendo orientar. Será que não é um cenário legal para o Paulinho poder jogar? Será que ele não poderia render muito mais cercado ali
de bons jogadores, jogadores com liderança, jogadores com espíritos de vencedores, jogadores que já viveram tudo no meio do futebol. O que não dava para pegar o Paulinho e fazer como fizeram com o Peck lá em 2019, que sobe aí. Tanto que teve que descer novamente, se aprimorar, ganhar físico, tudo, técnica, e voltou novamente. Por quê? Porque a gente era um clube quebrado, que pegava jogadores e subiam sem convicção nenhuma, e eles tinham que resolver, tinham que ser protagonista. O protagonista da base é o craque, é o fora de série, é o excelência. Quem sabe hoje na base do Vasco, candidato a isso, apenas o Ryan. Os outros jogadores, com um time bom, bem arrumado, sem pressão, são jogadores que possivelmente possam sim ser utilizados em algum momento. Beleza, galera? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Por favor, like, senta o dedão no like aí. Você que está me assistindo, tem grupos de WhatsApp que fala de Vasco, passa para aquele teu amigo que odeia a base do Vasco, passa para aquele teu amigo que gosta da base do Vasco e deixa o seu comentário aí, que a gente sempre fica nessa resenha. Beleza, galera? Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Acorda. Valeu!